Meu irmão Patrick, Oi, tudo Augusto. Fala, bem? meu irmão. Tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus. Melhor agora, juntos, né? Sim, claro. Tá me escutando bem aí? A imagem tá boa? Tô sim, a imagem tá ótima, o som tá bom, a gente tá de preto hoje, acho que a coisa vai dar certo. Vambora, vambora. Patrick, é uma honra, é uma felicidade para nós tê-lo aqui novamente, para a gente dividir essa cena, né, que é tão bela, que a gente entrar em tantos lares, né, que é uma felicidade para mim, particularmente, que sigo, vejo todos os seus conteúdos aí. É uma honra para a gente ter um cara tão jovem, né, envolvido nessa força espírita e que a gente toma você como base para a gente poder querer mais um pouco, né? Então seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, irmão. Para mim é um prazer estar muito grande. Você é um grande companheiro que esse ano me concedeu, né? Um irmão de jornada espírita, e não só de jornada espírita, mas de vida, meu querido. Tamo junto, Augusto. Vida Vamos também. trazer. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí. Vamos lá. Amigos, quem estiver já entrando aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Quem quiser já encaminhando essa live para os seus amigos também, para compartilhar esse instante, essa conversa aqui. Vai ser uma honra ter mais amigos conectados com a gente também. E hoje o nosso amigo Patrick, do Rio de Janeiro, para quem não o conhece, né, sigam a página dele, Eu Espírito. E hoje a gente vai falar sobre um tema que particularmente me toca muito, né? E assim como muitos espíritas, né? E não espíritas também que estão juntos, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o papel do espírita em vários meios também, né? Então nós podemos sim estar na política. E hoje a gente vai falar com o nosso amigo que estudou bastante aí para estar com a gente, tirando o máximo de dúvidas possíveis. E convido a todos a agora começarmos com a nossa prece, né? Eu tentei procurar alguma prece aqui vinculada a esse tema, mas eu acho que os meus amigos aqui disseram para falar por conta própria, então vamos lá, né? Convido a todos da sua forma, né? De cada um, né? De forma mais íntima, se vocês quiserem fechar os olhos, para que a gente possa agora conectar com o alto de forma íntima, agradecendo acima de tudo a chance de estarmos aqui hoje, encarnados e os desencarnados também, nossos mentores, nossos guias, que nos intuem durante a nossa experiência, esse nosso estágio aqui, nessa terra que nos acolhe com tanto carinho, ternura, que nos supre todas as nossas necessidades, que a gente consiga agradecer de forma íntima, individual, única, a todos os bens que o Pai nos dá todos os dias e o presente de abrir os nossos olhos. Que hoje, em especial, os nossos espíritos, assim como dos espíritos que ouvirão e que virão esse estudo em um outro dia, possam ser tocados profundamente e que entendam que nós, discípulos de Cristo, devemos dar testemunho em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer circunstância, pois o Pai acreditou em nós e enviou seu Filho para que nos desse o norte, o guia, que é onde nós estamos tentando seguir hoje e vamos tentar seguir por muito tempo. Obrigado a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pela segurança que nós temos dentro de casa, pela oportunidade de estarmos conectados tecnologicamente e, consequentemente, pelos nossos espíritos. Que esse estudo de hoje toque os nossos espíritos, corações, aquebrantem os nossos estigmas que já estão em nós há muito tempo e que a gente consiga, pela nossa conduta, provar que Cristo veio para nos salvar. Agradecemos a todo o apoio, a todo o estímulo, de todos os espíritos que nos cuidam durante todo o nosso dia e que, felizmente ou infelizmente, nós não o vemos, mas temos a certeza de que eles estão juntos. Que os nossos lares, de todos os amigos conectados aqui, sejam abundantemente abençoados e que os nossos
espíritos se conectem junto a Deus. Obrigado, Senhor, seja conosco, hoje e sempre. Amigo, a palavra está concedida, seja mais uma vez muito bem-vindo. A gente vai pedir licença aqui para os nossos amigos, só para a gente desabilitar a nossa caixinha de diálogos aqui temporariamente, e daqui a pouquinho a gente volta a se conectar. Gabi entrou aí agora, seja bem-vinda, Gabi. Amigo, a palavra é toda sua. Meus queridos, boa noite. Vocês estão conseguindo perceber essa harmonia aqui dessa live? Essa sensibilidade que o Augusto teve agora com essa prece maravilhosa? Vocês conseguiram sentir de casa? Então, inicialmente, que sejamos muito gratos, né, à espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre Excelso, por estarmos aqui em harmonia, em comunhão de sentimentos, em boas vibrações, para que possamos trazer algumas singelas reflexões em torno desse tema, que é completamente necessário. E de cara, Augusto, que a gente pode falar é que eu acho que durante essa pandemia, amigos, se vocês estiverem escutando um cachorro latindo, por favor, relevem, viu? Não sei se está chegando até vocês. Pois é. A gente tem visto muito isso nas lives, né? Mas enfim, quer falar sobre política também. O que a gente pode perceber, Augusto, é que durante esse ano de 2020, com esse boom que nós tivemos no movimento espírita, de propagação do nosso conhecimento, né, pela boca de muitas pessoas que até então não estavam tendo essa oportunidade de poder falar todo o conhecimento que elas tinham, foi que nós estivemos abertos para falar sobre esse tema que até então era pouco debatido no nosso movimento espírita, dentro das nossas instituições espíritas propriamente, né? E por que a gente não falava de política? Né? O que acontecia dentro das nossas instituições que as pessoas achavam que política e espiritismo não tinha ali uma congruência que podia ser debatida, que podia ser conversada? Primeiro porque existia e existe ainda um senso comum das pessoas confundirem política unicamente com essa política partidária. Então, na medida que a gente se propõe a falar sobre política, as pessoas já se assustam, principalmente no movimento espírita, porque imediatamente a gente associa esse debate necessário que precisamos ter sobre política a toda a convulsão partidária de discussões, de propagação de brigas, que não levam a lugar nenhum, que existe hoje nas redes sociais e no nosso país. Então as pessoas imediatamente associam o debate da política a essa convulsão que existe hoje no nosso país. E aí muitos ficam receosos de conversarem sobre o tema. Até porque a gente já vem daquele nosso senso comum, daquele dito popular, onde as pessoas diziam que política, futebol e religião não se discute com ninguém. A religião, a gente vem procurando compreender ainda métodos de adquirir um diálogo interreligioso, também é um tema que a gente precisa demais aprender para que tenhamos um diálogo com os nossos irmãos de outras crenças. Futebol todos nós já discutimos, isso é inquestionável. E a política, estamos caminhando, principalmente dentro do movimento espírita, para trazer o debate necessário. É claro que um debate sadio, um debate leve, que signifique e seja similar a tudo que a gente vem aprendendo de caridade para com nós mesmos e para com o próximo. Então a gente vem nessa busca, né, de desmistificar esse diálogo que só reflete unicamente a política partidária. Percebe? Mas vejamos, meus irmãos, a política em si, ela está em muitos atos do nosso dia a dia. Então hoje, provavelmente, você que está assistindo essa live já teve um ato político. Quando você leva seu filho, quando você matricula seu filho numa escola particular, numa escola pública, isso é política. Quando você está doente e precisa procurar o SUS, uma UPA aqui no Rio, chamamos, isso é política. Quando você joga lixo no chão, é política. Então a política está no nosso dia a dia, percebem? A política está no nosso
desenvolver, está no nosso caminhar humano. E vamos começar a trazer algumas reflexões espíritas nesse momento. Vamos pegar o Livro dos Espíritos. 405 questões no Livro dos Espíritos, da questão 604 até a questão 1018, Kardec se propõe a tratar, sabe o quê? Adivinha o que Kardec fala em 405 questões? Sobre lei de adoração, sobre lei de trabalho, reprodução, conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de progresso, lei de liberdade, lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. E o que mais é isso, meus amigos, que Kardec veio mostrar para nós, com um tom filosófico, é claro, que refletia a nossa relação com o Criador, com a espiritualidade, mas não só. Também a nossa relação para com a sociedade. Então a gente pode tratar o Livro dos Espíritos como um livro político. Um livro que nos auxilia nesse processo de relação com Deus, mas também no nosso processo de relação com os nossos semelhantes, com a sociedade, em nosso processo de trabalho, em nosso processo de busca pela igualdade social, na nossa busca pela função íntima e social coletiva da caridade. Percebem? Quem diria? O Livro dos Espíritos, um livro político. A gente tratar o Livro dos Espíritos como um livro político. E nada mais é do que Kardec fez nessas 405 questões em tom filosófico, refletindo a nossa, como eu já falei, a nossa interação com o Criador e com os nossos semelhantes. Eu queria trazer algumas reflexões aqui para vocês, meus amigos. E todas essas reflexões que a gente vai fazer, nós temos como base o livro que se chama Espiritismo e Política, de Ailton Paiva. É um livro publicado pela FEB, e eu aconselho a todos vocês a procurarem esse livro. Porque não importa os seus pensamentos políticos, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é do centro. Esse livro, o Ailton teve um bom senso tão grande para pegar todo o conhecimento espírita que nós temos e refletir num bom senso para consolidar as informações e o conhecimento de modo tão contemporâneo que não importa a sua crença, o caminho que você tem politicamente. Se você é espírita, você vai encontrar nessa obra um caminho de bom senso que não tem como nós fugirmos. Porque ele segue na risca tudo que a gente estuda. Dentro da codificação de Kardec, dentro da nossa literatura espírita tão ampla que nós temos. E aí a gente começa a pensar, né? Mas se o espiritismo, se a gente deve trazer esse debate político para dentro do movimento espírita, esse debate dinâmico da política que nós fazemos todos os dias, será que o espiritismo tem essa capacidade de criar uma renovação social? Será que o espiritismo tem essa capacidade de exercer uma função direta na política? Como que isso se dá? E aí eu vou ler para vocês agora o que o Ailton responde. O espiritismo não cria a renovação social. Olha isso, de imediato, que o Ailton diz. O espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, o que o Ailton está dizendo aqui? Não é a codificação espírita, não é a doutrina espírita que cria a renovação social. Antes de tudo, a doutrina espírita cria a renovação íntima de nós mesmos, consequentemente, proporcionando a madureza da humanidade, como ele muito bem exemplificou. E aí sim, na medida que a humanidade, um por um, vai criando essa renovação íntima, a gente começa a perceber socialmente as mudanças que indiretamente a doutrina espírita contribui a nível coletivo. Percebem? Então não é a doutrina em si que vai exercer função direta na política.
são as pessoas que conseguiram internalizar a mensagem da doutrina e que vão conseguir colocá-las em prática no nosso dia a dia, exercendo a função política, segundo as diretrizes da imortalidade da alma, percebem? Segundo as diretrizes do amor ao próximo, da caridade, segundo as diretrizes do evangelho. Primeiro a gente internaliza isso, para depois propagar coletivamente. Não com proselitismo, com uma propagação ideológica religiosa, não. Percebe? E ele continua. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pelas generalidades das questões que abrange. Porque me digam, qual questão da doutrina espírita, quem já se propôs a adentrar nessa seara grandiosa de estudo, o que vivenciamos em vida, seja no aspecto político, social, pessoal, profissional, o que não conseguimos encontrar de conhecimento, de consolo, de explicação dentro da doutrina espírita? Percebem? Então é isso que o Ailton diz para a gente. Que de imediato a função do espiritismo é criar renovação moral dentro de nós. Para que depois, com essa madureza que vai se propagando dentro do nosso lar, nos nossos ciclos sociais, a nível municipal, estadual e depois a nível nacional, internacional das nações, das pátrias, a gente percebe a madureza da humanidade progredindo. E aí sim a gente vai ver que o Espiritismo foi uma das causas para esse progresso da humanidade. Percebe? Agora, é imprescindível que, enquanto nós espíritas, a gente se propõe a falar também sobre igualdade. Porque hoje, gente, nós vivemos no Brasil, e o Brasil é simplesmente o 7º país com maior desigualdade social do mundo, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. 7º país com maior desigualdade social do mundo. É um dado cabuloso. 7º país com maior desigualdade social do mundo, no país com maior movimento espírita. Então, qual será a nossa função de, enquanto espíritas, tentar alterar essa situação de desigualdade social? Estamos procurando, no nosso dia a dia, nas nossas oportunidades de inserção na nossa política diária, métodos que contribuam para a diminuição dessa desigualdade social? E para falar sobre desigualdade social, a gente já pode ir direto na questão 806 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos respondem, não. É obra do homem, não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Agora, nós temos duas opções diante dessa fala dos espíritos, onde eles nos mostram que, naturalmente, seguindo a lei de progresso que todos nós estamos inseridos, a gente percebe que essa desigualdade social, inevitavelmente, ela vai caminhar para diminuir. Mas e aí? Nós estamos no país que é o 7º maior país de desigualdade social do mundo. O que nós estamos fazendo para alterar isso? O espírita precisa cair na realidade. Porque tem gente que pensa, tem gente que pega o Brasil, coração do mundo para ler, vê esses processos de desigualdades sociais que a gente vivencia e fala, mas está tudo bem. Ismael está no controle. Jesus está no comando de tudo. E está, graças a Deus, nós temos Jesus nos amparando nesse país, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Ismael coordenando tudo isso. Graças a Deus nós temos eles. Mas, se a gente não fizer uma avaliação íntima de autorresponsabilidade,
para entender a função que nós temos na sociedade de, enquanto espíritas, alterar esse cenário, a gente não vai evoluir. E vai continuar vivenciando os cenários desastrosos de desigualdade social no nosso país que nós estamos vivenciando agora. Ah, Patrick, mas como que eu posso exercer uma função direta diante da desigualdade social? O que eu posso fazer como espíritas para mudar isso? O Ailton Paiva nos diz o seguinte no livro: o espírita não deve compactuar com toda situação que promova a desigualdade social entre os homens. A riqueza e a pobreza, o luxo e a miséria, o elitismo intelectual e a ignorância. Então o espírita ele não pode compactuar com esses opostos. Com a riqueza e com a pobreza, o luxo e a miséria, o elitismo intelectual e a ignorância, que refletem essa desigualdade que nós vivemos hoje no nosso país. O espírita deve lutar contra o egoísmo e o orgulho, identificando os múltiplos disfarces com que eles se apresentam. Olha isso. Apoiará os movimentos que objetivem a igualdade dos direitos humanos. Vamos ler de novo essa parte, gente? Pode ser que algum espírita ainda não tenha entendido essa importância da busca, da luta pelos direitos humanos. Apoiará os movimentos que objetivem a igualdade dos direitos humanos, reconhecendo apenas como válida a desigualdade pelo merecimento, decorrente do grau de aprimoramento intelectual e espiritual. Isso é muito importante a gente dizer, porque lá na pergunta 808, no item A, os espíritos terminam dizendo isso, que mesmo quando essa desigualdade social caminhar para desaparecer, ainda restará a desigualdade do merecimento. Então nós temos sim que buscar cada vez mais uma política de igualdade social no nosso país e no nosso mundo, para que nós tenhamos uma coisa mais balançada, uma sociedade mais equilibrada, mas sabendo que é impossível hoje todos nós, diante das nossas necessidades espirituais, diante do nosso merecimento, com a nossa bagagem reencarnatória, estarmos todos no mesmo nível de vivência humana. Porque nós temos níveis de aptidões diferentes. Então você reencarna precisando viver determinada experiência que reflita mais o âmbito financeiro. Outro reencarna com uma necessidade de viver um poder, que pode ser um poder político, um poder que reflita do âmbito social, no âmbito do assistencialismo. Então, cada um vem com uma necessidade. Então, é natural que um esteja indo um pouco acima, outro um pouco abaixo. Mas qual é a nossa busca para que a gente deixe isso de modo cada vez mais igualitária? De modo que a gente sofra cada vez menos. Porque nós temos hoje uma desigualdade muito escabrosa no nosso país. O Espiritismo brada veemente contra a opressão social, demonstrando a necessidade de se agir por um mundo de amor e justiça. Opressão social. Somos um país opressor? Culturalmente opressor, de modo geral? Acho que todo mundo sabe que sim. Né? Acho que todos nós sabemos que sim. E vamos trazer também, Augusto, aqui os últimos dados do IBGE para trazer alguns números sobre o nosso movimento espírita, que reflete um pouco dessa questão social, um pouco das minorias, um pouco dessa opressão. Esse dado do IBGE, se eu não me engano, é de 2010. Porém, dentro do meu achismo aqui, se fizer uma pesquisa hoje, eu acho que esse número piorou. Para o caminho que o nosso país vem tomando nos últimos anos, de opressão social, de propagação do ódio, de não respeito às minorias. Os dados do IBGE em 2010 mostram para nós que 70% no movimento espírita, 70% das pessoas são brancas. O percentual que é maior que qualquer outra religião. Catolicismo, protestantismo, umbanda. 70% dos espíritas são brancos.
Ou seja, nós temos uma supremacia branca no movimento espírita. E, gente, isso não sou eu que estou falando, não. Isso são números do IBGE, são dados oficiais científicos do IBGE. Temos também no movimento espírita os melhores indicadores de educação. A maior proporção de pessoas com nível superior completo. E as menores percentagens de indivíduos sem instrução. Ou seja, nós temos uma elite intelectual no movimento espírita. Temos também o maior indicador de rendimento financeiro. Nós temos uma média do espírita tendo a aquisição de 5 salários mínimos. Enquanto no protestantismo, a média é de 1 salário mínimo. Se a gente for olhar com o olhar humano, a gente pode ficar feliz com isso, né? Poxa, os espíritas estão se preocupando em estudar, estão se dedicando a uma existência intelectual na qual busquem pelo conhecimento uma bagagem para a evolução do nosso espírito imortal. Os espíritas estão trabalhando suficientemente para terem boas aquisições financeiras. Mas será que é só assim que a gente tem que pensar aos olhos do espírito imortal? 70% dos espíritas são brancos. Como assim? Aqui na minha instituição espírita, Augusto, na CEF, aqui em Niterói, nós temos o privilégio de termos um negro como fundador. Um negro que tem um nome importantíssimo no movimento espírita, que é o Raul Teixeira. Mas vamos fazer uma avaliação. Fora o Raul Teixeira, quantos negros nós vemos nos nossos congressos espíritas? Quantos negros palestrantes nós temos hoje no movimento espírita? Então, peraí. A gente precisa fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Por que a mensagem não está chegando a essas pessoas? Por que a mensagem espírita não está chegando aos irmãos mais iletrados, aos irmãos mais pobres, aos irmãos que estão com uma carência financeira nessa existência? Por quê? Ou a gente vai viver esse elitismo no movimento espírita, ou a gente vai trazer um senso de responsabilidade para entender que nós precisamos fazer alguma coisa. Ou a gente vai conseguir imaginar a mensagem do Consolador prometido destinado apenas a uma elite. Faz sentido isso, gente? Não faz. De maneira nenhuma não faz. E aqui, meus amigos, vamos prestar atenção. Nós não estamos falando da doutrina espírita. A gente está falando do movimento espírita, criado por homens. O movimento espírita é elitista hoje no nosso país. De maneira nenhuma a doutrina espírita. É inconcebível pensar no Consolador prometido, pensar no Evangelho de Jesus, destinado apenas a uma elite. Né? Isso vai totalmente contra com tudo que a gente já aprendeu com o nosso mestre, que é Jesus. Percebem? E nós precisamos, então, fazer essa avaliação. Porque, veja, as nossas instituições espíritas, elas já exercem uma função de assistencialismo muito grande. Pela sopa que nós distribuímos, pela alimentação. Aqui em Niterói nós temos o Remanso Fraterno, que é um projeto criado pelo Raul, enorme. Uma escola que atende crianças da periferia, que dá alimentação. Um projeto lindo. Mas só isso não basta. Porque essas pessoas iletradas precisam ter acesso também à doutrina espírita. Como a gente vai fazer isso? É o desafio de cada um de nós, que se dispôs a propagar a doutrina espírita. Porque muitas delas pegam o livro dos espíritas, e não conseguem ter ali um entendimento profundo. E tudo bem, não há problema nenhum nisso. Agora, qual será a linguagem que nós vamos utilizar em nossas palestras para que consigamos tocar a alma dessas pessoas mais iletradas, que não tiveram a oportunidade, por conta da nossa desigualdade social, por conta da nossa opressão, não tiveram a oportunidade de ter uma vida mais dedicada ao estudo, ao desenvolvimento intelectual. É um desafio para todos nós.
que façamos essa reflexão. Quando voltarmos às nossas atividades presenciais, o que eu posso fazer, enquanto espírita, para levar essa abençoada doutrina consoladora aos pobres, aos mais iletrados? Que a gente faça essa reflexão hoje. Para a gente já se encaminhar aqui para a parte final, Augusto, e depois abrir um pouquinho para perguntas, se a gente tiver, o Ailton, no final do livro, ele descreve como deve ser a participação política do espírita. E ele descreve inicialmente, traz alguns pontos, dizendo como o espírita não deve atuar na política. Então, o que eu, enquanto espírita, não posso fazer se tratando de política? Primeiro ponto, levar a política partidária para dentro do centro das entidades ou do movimento espírita. Então, a doutrina espírita nunca vai discutir sobre política partidária. A gente vai trazer os temas que estão ao redor da política, que já falamos, que Kardec propriamente abordou no Livro dos Espíritos, mas de maneira nenhuma trazer a discussão contemporânea partidária para dentro das instituições. Ah, mas tal partido está propagando isso, tal partido está fazendo isso. Não é isso que cabe às nossas instituições espíritas. Mas sim, diante de tudo que aprendemos, refletir nas manifestações políticas que estamos tendo e como estamos exercendo e colocando em prática tudo que aprendemos. Mas jamais trazer discussões partidárias para dentro das instituições e do movimento espírita. É claro que, particularmente, todos nós temos o direito de fazer essa discussão entre amigos, entre pessoas que confiamos. É claro que também trazer essa discussão de modo sadio, apesar das dificuldades que possamos ter. Porque às vezes a gente se depara com espíritas com um raciocínio pré-histórico. E muitas vezes é difícil lidar com isso, mas é um desafio também para nós aprender a respeitar as diferenças sem agredir. A começar por dentro do nosso lar, das diferenças políticas que temos dentro da nossa casa. Vemos muitas pessoas discutindo com familiares, parando de falar com familiares. E será que é isso que precisamos? Nós, enquanto espíritas, deixar de lado familiares por conta da política? Podemos ter discussões sadias quando for propício e até mesmo desistir de ter discussões se for o caso. Percebe? Segundo ponto. O espírita não deve utilizar-se de médios em dirigentes espíritas para apoiar políticos partidários candidatos a cargos eletivos aos poderes executivos e legislativos. Percebe? Então vamos pegar o médio da nossa instituição espírita, os dirigentes, para poder apoiar políticos e fazer campanha para eles. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. 3. Catar votos para políticos que às vezes dão alguma verbinha ali para um asilo, para creche, hospitais, né? E cuja conduta política não se identifica muito com o que a doutrina espírita prega, com os princípios éticos que nós temos, com os princípios morais do espiritismo. Então chega aquele político para um dirigente espírita, olha, se você me apoiar, eu vou investir socialmente na sua instituição, no seu projeto social, no seu asilo. Isso também não cabe. Essa politicagem não entra no movimento espírita. 4. Apoiar políticos que se dizem espíritas ou cristãs, mas aprovam as injustiças, as barganhas, a politicagem que eu acabei de falar. Usando a política partidária para interesses egoísticos. Percebem? Então vamos supor que nós tenhamos um espírita que queira trabalhar na doutrina e queira trabalhar na política, e não tem problema nenhum nisso, não há problema nenhum nisso. Mas o nosso voto nessa pessoa precisa ser justa. Ela precisa refletir os nossos valores éticos, morais estudados. Não adianta nada você ser um espírita, se propor a se envolver na política e não conseguir refletir na sociedade tudo que nós aprendemos no nosso processo de conhecimento espírita. Percebe? 5. Participar da política partidária apenas por interesse pessoal. Para melhorar a minha vida pessoal, a da minha família.
Percebe? Então não há problema nenhum quando decidimos entrar na política. Mas por que estamos fazendo isso? É unicamente para que eu possa aumentar meus ganhos financeiros? Para que eu possa beneficiar a minha família com cargos comissionados? O desejo do espírito em se envolver na política deve ser para propagar em âmbito social, em âmbito coletivo, os nossos valores éticos, os nossos compromissos morais. Agora vamos virar a página. Como o espírita deve atuar na política? Porque o espírita pode atuar na política. Primeiro ponto, o espírita pode e deve atuar. Para deixar claro. E reflexionar sobre os princípios políticos, filosóficos, espíritas, no centro espírita. Pois eles estão contidos em todos os livros, pois eles estão contidos em um livro dos espíritos, lá na terceira parte das leis morais, que eu acabei exemplificando no início da live. Em todas as leis ali que Kardec exemplificou tão bem. Lei de adoração, lei de trabalho, igualdade, liberdade. Então o espírita que decidiu trabalhar na política, ele deve trazer essas reflexões para dentro da instituição. Então eu resolvi me candidatar a deputado federal. Eu que estou inserido na minha instituição espírita, eu sou evangelizador, eu sou orientador de mocidade, eu sou palestrante. Então eu posso e devo trazer essas reflexões políticas para dentro da instituição. Tal como Kardec levou para o Livro dos Espíritos. Percebe? Ponto 2. Através da análise, o espírita deve atuar. Através da análise, do estudo e da reflexão das normas e princípios que referimos no Livro dos Espíritos. O espírita deve identificar o egoísmo, o orgulho, a injustiça nas instituições humanas, denunciando-as e agindo para que elas desapareçam da sociedade humana. Uma obrigação. Lutar contra o egoísmo, contra o orgulho, contra essas injustiças que percebemos nas instituições humanas e denunciá-las com afinco. Ponto 3. Confrontar os fundamentos morais. Confrontar os fundamentos morais e objetivos do espiritismo com os fundamentos morais e objetivos dos partidos políticos. Então eu preciso pegar os fundamentos morais da doutrina espírita para confrontar com o fundamento moral do partido político. Percebem? Verificando de forma coerente qual ou quais deve apoiar e até mesmo participar como membro atuante. Então eu vou pegar o meu conhecimento espírita, os valores morais, éticos, e associar eles a algum partido político que signifique, que abranja tudo que eu venho aprendendo na doutrina. Então qual partido que se assemelha mais a uma busca por desigualdade social? Qual partido que não propaga um discurso de ódio, um discurso de vingança? Qual partido que busca a igualdade para as minorias que sofrem opressão? Qual partido que busca acabar com o racismo cultural e estrutural que vivemos no país diante a nossa criação escravocrata? A gente precisa fazer essa reflexão. Percebem? Ponto 4. Participar de organizações e movimentos que propugnem pela justiça, pelo amor, pelo progresso intelectual, pelo progresso moral e físico das pessoas. Um sindicato, associações de classes, diretórios acadêmicos de universidades, movimento de respeito. O espírita deve participar desse tipo de movimentos que lutem contra as injustiças sociais. Ponto 6, ponto 5. Fazer do voto um elevado testemunho de amor ao próximo. Esse é o mais importante. Fazer reflexões em torno do nosso voto. Fazer essas associações que nós estamos mostrando. Sendo um testemunha de amor ao próximo. Qual candidato, meus amigos, refletem maior amor ao próximo em todos os aspectos que acabamos de exemplificar? Cuidado. Cuidado para que não sigamos o movimento de manada que existe hoje no nosso país, que propicia uma propagação de ódio, sem reflexões em torno de tudo aquilo que já aprendemos.
colocando uma suposta solução imediata pela propagação do ódio, pelo cultivo ao ódio. A gente precisa fazer essa reflexão. Para fechar, ponto 6. Participar da agremiação partidária se tiver vocação para tal, sabendo, no entanto, da responsabilidade que assume nesse campo, já que sua militância deve sempre estar voltada para o interesse do ser humano em seus aspectos sociais e espirituais. Então, o espírito pode adentrar no partido político para exercer uma função política? Pode e deve. Porém, sabendo da responsabilidade que isso é e que isso traz para quem assumir esse compromisso. Sabendo que precisamos sempre estar seguindo os interesses do ser humano em seu aspecto social e espiritual. Participando conscientemente da ação política na sociedade, sem deixar de lado o estudo do espiritismo de forma secundária. Porque a gente não pode cair nessa, né, de achar que é o espiritismo que vai, como a gente falou no início da live, que vai alterar os nossos problemas. Somos nós, com o nosso conhecimento espíritas, que vamos colocar isso em prática com os nossos valores éticos, morais e espirituais. Não pegando a doutrina e jogando na cara das pessoas, com todo o fundamentalismo religioso que existe hoje no nosso país. E a gente sabe bem, e não é difícil a gente ver isso. Para finalizar com a frase do Dr. Bezerra de Menezes. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Dr. Bezerra de Menezes, assim como outros tantos nomes políticos, como Eurípides Barçanufo, que se envolveram na política e exerceram uma função compromissada de respeito a tudo aquilo que desculpem, a tudo aquilo que a doutrina espírita havia os ensinado. Acho que é isso, Augusto. Deu para trazer algumas reflexões, né? Vocês conseguiram pegar aí o fio da meada, o resumo da ópera, a Vamos compilação agora de trocar uma informações. ideia, né? Vamos lá. Melhor hora, né? Então, Sim. eu fui colocando algumas coisas escritas aqui, caso algum dos nossos amigos e amigas conectados aí queiram já escrever, perguntar à vontade. Pessoal, normalmente eu quem dou começo aqui, né? Eu coloquei alguns pontos aqui, mas eu acredito que a gente vai começar falando sobre um termozinho bem técnico aqui, que a gente conhece que a palavra política vem do grego, né? Que é politicar. Representa uma variação de polis, né? Que é aquilo que é público, ou seja, além de designar o que é público, o termo também refere-se ao bem comum relacionado à sociedade. E quando a gente toma esse conceito, né, na base do que é política, a gente começa a compreender que é o ato de administrar a sociedade de forma justa. E aí a gente espera muito um dia poder chegar num ponto em que a gente fale, ele é um bom político porque ele é cristão e não porque ele é espírita, né? E Perfeito. aí, uma coisa que você falou que vai muito ao encontro do que a gente vive hoje e infelizmente durante muitos séculos, que é a diferença entre a política, o ato de política e o ato de politicar, né? Que é a deturpação do que a gente entende como ato político, né? Sim. E aí envolve muito poderes de convencimento e envolve muito paixões, né? A gente entende hoje, quando você sabe de alguém que se tornou político, você já pega aquele ranço, já tipo assim, nossa, virou agora, meu Deus, né? Foi para aquele lado, né? Só que assim, a gente tem que entender também que o político ele exerce um papel de influenciador. E aí, como você falou muito bem agora mesmo, será que ele está ciente se ele tem essa vocação, esse dom, e se ele tem conhecimento da responsabilidade que ele toma para ele mesmo, vinculado à influência que ele exerce numa sociedade como um todo, né? E aí a gente volta para um outro lado também, para uma ótica, né? Nós como povo, né? Digamos assim, o povo tem ciência do que é um ato político. Nós vibramos por quem está lá, né? Eu, infelizmente, tomo um desses, né? Que até pouco tempo atrás, realmente, a gente proferia, né? Falas de cunho bem baixo mesmo, crítico. Enfim, a gente denegria
aquele ao qual a gente achava que agia de uma forma. Mas no íntimo, a gente sabe que forças exercem-se de forma muito forte sobre esses, né? Que tem a coragem de dar Sim. a cara a tapa, entre aspas, né? E a gente também, enquanto população, a gente precisa de ter ciência de que não são só os que estão lá que devem procurar por, né, fazer o bem, mas sim como um processo de complementação. Política não é somente feita de um lado, é feita de ambos esses lados. Infelizmente, a gente hoje sabe que há movimentos, né, que defendem ideias, mas será que essas ideias realmente elas são benéficas para a população, para a maioria? Como você mesmo falou, eu, enquanto espírita cristão, será que eu escolho aquele que vai estar lá me representando por como ele comporta, por como ele representa, pela simbologia que ele atrai a todos que seguem ele? Ou será que eu vou junto com todo mundo, como você mesmo falou, né? Eu vou com todo mundo tá falando que vota nele, eu não vou dar o voto em outro, porque senão desperdício. Isso é muito grave, né, Fábio? E quando a gente fala sobre orgulho e egoísmo, você falou muito bem, né? E eu, ultimamente, eu tenho dito muito isso. Política, hoje, eu entendo, né, pode ser que existam outros meios, como um meio mais poderoso de agente modificador social. Eu não encontrei hoje nenhum outro que seja tão forte como política. Pode ser que exista? Pode. A gente vê muitos espíritos que escolhem provas de onde eles são muito vistos, né? Por exemplo, alguém um cantor que todo mundo gosta e segue, os atos que ele propaga, eles são replicados, né? Alguém que está num posto alto de uma empresa, enfim, seja lá como for, mas a política, ela é obrigatória, a gente não se escapa dela, tanto porque a gente está em um país que o voto, ele é obrigatório, a gente precisa de ir lá, não é só porque eu quero ou porque eu não quero, né? E aí quando a gente pensa assim, gente, mas não tem político bom, mas será que tem eleitores que reconhecem o que é bom, o que não é, né? E aí você falou uma coisa legal também, que não é só não apoiar movimentos que não são bons, e sim apoiar aqueles que são bons, né? Necessariamente não fazer parte deles, mas apoiar, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente nem sabe como se constitui, né? Quais são as bases, a gente somente, entre aspas, igual aqui, a gente fala, senta ripa mesmo, né? Sim. E essa desigualdade que você falou, ela é importante a gente dizer, porque às vezes a gente mesmo espírita, a gente se pega muito dizendo assim, não, é porque eu vim pobre nessa vida, é porque eu precisava mesmo de vir e está tudo certo. Será que está tudo certo mesmo? Será que eu precisava de vir continuar desse modo como eu estou hoje? Tudo bem que eu poderia vir espiando alguma falha, algum erro, mas será que eu sou obrigado, sou condicionado? Isso é eterno? Será que eu preciso de concordar? E aí você falou muito bem, né? Eu acho o máximo porque os espíritos são, assim, pontuais, né? Isso existe porque existe orgulho e egoísmo, né? Jogou na cara de todos nós falando assim, isso só existe porque vocês não olham mais para o outro, né? Vocês olham somente para si e vocês olham para suas paixões e na maioria das vezes, pode-se dizer que em todas as vezes, quando a gente defende a paixão, a gente está cego. Aí nesse ponto a gente já não toca mais, né? Então, que a gente entenda que mesmo a gente não nós não tendo a mesma forma de pensar, que a gente entenda que o que está nos representando, ele merece no mínimo o apoio e o esforço daqueles que estão sendo comandados por eles, porque se nem isso tiver, meu irmão, certeza que a sociedade não vai dar certo mesmo, né? E, Augusto, é curioso que eu já escutei espírita falando, espírita, tá? Já escutei espírita falando o seguinte, mas se aquela pessoa nasceu na favela, é porque ela precisa passar por isso. Se aquela pessoa tá na rua, passando fome, é uma expiação dela. Percebe a indelicadeza? A gente não pode cair nesse discurso. Isso a gente tira a autorresponsabilidade que nós temos da função da caridade, da função social que nós temos. Percebe? As pessoas querem usar a lei de causa e efeito para justificar a desigualdade social que a gente vive hoje no nosso país e no mundo. Por favor, não utilizemos esse discurso enquanto espíritas.
Porque sabemos sim que viemos com determinados aspectos de provas e expiações, que podem refletir a pobreza e também a riqueza. Isso existe. Mas a gente não pode usar nunca as provas e expiações para colocar na cara de quem está sofrendo. Percebe? Ou de quem está vivenciando um processo de alegria. Não podemos justificar provas e expiações com as desigualdades sociais que nós estamos vivenciando. E claro, um outro conhecimento, pegando um gancho no que você tinha falado, eu tenho um amigo espírita, médium, que se candidatou, uma pessoa do bem, completamente Fernando Bem, grande amigo, e ele cansou de ouvir esse ano, quando ele se candidatou. Ah, mas você não tem que se meter com política, o espírita não tem que se meter com política. Gente, como é que vocês acham que a gente vai atingir um mundo de regeneração? Como que a gente vai chegar no mundo de regeneração? Vocês acham que a gente não vai ter que passar pela política? Vocês acham que não vão começar a reencarnar cada vez mais espíritos superiores predispostos a trabalhar na política partidária do nosso país e do mundo? Vai acontecer e nós precisamos cada vez mais de pessoas espiritualizadas se envolvendo na política. Pessoas compromissadas com o aspecto social do nosso país, com as desigualdades sociais do nosso país, pessoas compromissadas a fazer essa transformação. Percebe? Quando você se deparar com um espírita, um amigo espírita, predisposto a se envolver na política, apoie ele. Mas mostre os compromissos e as responsabilidades que ele terá a se envolver com a política. A gente precisa muito também desmistificar essa questão de que política é algo sujo. O que nesse caso seria o sujo, entre aspas, se pode se dizer isso, eu não corrigi esse risco, seria a conduta do homem com a má intenção voltada para a população. Isso é um risco muito grave. E nós não temos ideia, né, Patrick, que quando a gente coloca em meio de alguma conversa, a gente está entre os nossos, né, até pouco tempo atrás, né, graças a Deus, hoje eu já não consigo fazer mais isso. Infelizmente, a gente deixava-se ir por quem estava próximo e a gente falava coisas totalmente sem nexo, ofendendo, né, denegrindo aquele ou aquela que teve a coragem. Primeiro que não teve, que eu não tive, né, de estar lá, dando o seu nome, dando a sua cara, dando a sua vida, a sua história, para tentar, errando que seja, a gente sabe que nenhum político vai conseguir, às vezes, ser 100% do tempo correto, justo, porque realmente eles estão sendo expostos de forma intensa, maciça, há muitas coisas que os tentam realmente ir pelo caminho mais fácil. É aquela coisa, né? Aquela porta, né? Gente, a porta larga é muito fácil, não tem esforço nenhum. E aí quando a gente fala, nossa, foi para política agora vai junto, né? Mas, gente, nós temos a nossa escolha. A gente tem a capacidade de escolher e ir pela porta estreita. Eu posso fazer uma dieta ali, né? Porque eu vou caber, né? Não, aí eu já não cabe ali, então eu vou pela porta larga. Tudo bem, pode ser mais fácil, mas ainda assim é a nossa escolha. A gente pode ainda ter a decisão de ir pelo caminho, às vezes um pouco mais difícil, mas ir pelo caminho correto. E essa coisa que você falou, ela é espetacular. Uma coisa é a política e outra coisa é o que o homem faz dela, né? Ela é o principal agente modificador. Se a gente não compreender que através da política, todos nós, espíritas ou de outros credos, cristãos que seja, a gente pode não levar a política para o meio religioso, mas nós temos a obrigação, caso eu estiver falando coisa que não deve, você me para aí. Temos a obrigação de levar o nosso aspecto religioso, o espírito religioso, para a conduta política. Porque eu creio que não exista política onde não haja intenções boas de caridade, amor ao próximo, porque, realmente, político que não é político, ele não entende o outro como um meio de continuidade, um meio de reparação. Se ele ver o outro como somente integral, a escolha dele está sendo muito triste e, infelizmente ou felizmente, o espírito vai ser convidado a reparar pelas falhas que ele cometeu. E quanto mais essas escolhas, né, tiver maior propagação, infelizmente a gente sabe que
a forma para reparação vai ser mais drástica, vai ser mais difícil, vai ser mais penosa, digamos assim, né? Então, que a gente se coloque como se fôssemos realmente os comandados, né? E que nós tomemos consciência de que a emanação que todos nós temos para com nossos líderes vai ajudar a população como um todo, e se mesmo ele não representando o que eu creio ser o mais certo, ele foi o escolhido pela maioria e cabe a mim apoiar, pelo menos, o que eu creio que nele possa ser de bom, né? Perfeito, Augusto, perfeito, meu amigo. Ótimas colocações. Gente, então chegamos ao nosso fim da nossa live, aqui, do nosso bate-papo. Agradecer de coração aí, Patrick, pela coragem, né, de estar aqui com a gente falando sobre isso. Realmente é algo que nos exige um certo esforço, porque quando não se tem um hábito, né, de falar sobre algum tema vinculado a alguma área, a gente sofre, a gente tem uma chance muito grande de sofrer retaliações, críticas, né? Mas precisa-se de ter esses que dão a chance, né? E eu, particularmente, sou muito grato à Casa Espírita, à Casa do Caminho, que tem sido a minha casa nos últimos 32 anos, e eu sou aprendo todo dia. Eu não tenho nem nome para que a gente diga, porque realmente é uma casa que acolhe, é uma casa que nos dá espaço. E eu sou muito grato a gente poder falar sobre assuntos que realmente estão tabulados ainda e que a gente precisa de desmistificá-lo com a ajuda de nossos companheiros aí dispostos, né, estudiosos, para que a gente cause reflexões, né, porque toda vez eu acho que eu sou assim pedante, né, mas eu acho que a gente precisa de dizer, nós não estamos aqui para ensinar. Se tivermos aqui, somos para causar reflexões. E quando a gente causa isso, né, Patrick, nós mesmos começamos a nos refletir. Isso Sem é muito dúvida. bom, não existe preço, né? Te É prim... agradeço de coração, agradeço a todos os nossos amigos que estão aqui conectados. Se quem tiver a chance também, envia essa live para muitos outros amigos, espíritas ou não, que eu creio que isso envolva muito mais do que isso, né? E que a gente possa ter mais papos como esse, crescer ainda mais. Obrigado, meu irmão Augusto, viu? Um prazer sempre muito grande estar com vocês, vocês sabem disso, também admiração pelo seu trabalho, pela sua entrega à doutrina e também gratidão para a Casa do Caminho, né, de estar fazendo essa série de lives sensacionais, nos dando essa oportunidade de ampliar o nosso conhecimento durante esse ano tão importante que foi 2020 para nós, né? Que façamos essas reflexões, meus amigos, que traçamos a política para dentro das nossas instituições espíritas. Mas a política, como bem falamos e bem alertamos aqui hoje. Os jovens precisam desse estudo. Eles querem hoje em dia. Eles pedem para estudar a política dentro das instituições espíritas. Longe da política partidária e perto da política social. Nós precisamos disso, ok? Façamos essas reflexões para mudar esses números estrondosos que trouxemos do IBGE sobre o nosso movimento espírita. Um abraço em todos vocês, um abraço, Augusto. Obrigado por termos nos acompanhado aqui. Obrigado, irmão. Obrigado, gente que está aí também conectado. Aos que não conseguiram se conectar com a gente desde o início desse estudo, vamos subir a live agora para o Instagram, para o IGTV e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no domingo agora, tá bom? Abraço, Patrick. Abraço, gente. Com Deus.